enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Boa noite a todos os cidadãos de Serrana, boa noite a todo o público presente. Infelizmente, por causa da pandemia da Covid-19, com algumas restrições. Boa noite aos nobres edis e demais funcionários da casa. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública para a discussão do projeto de lei complementar número 5/2021, de autoria dos vereadores desta Casa Legislativa, que dispõe sobre a implantação de loteamento de interesse social no município de Serrana por meio de associações ou cooperativas com finalidade específica. Pessoal, vou só fazer a leitura do projeto de lei para que também o público que está assistindo a sessão via internet possa saber do assunto que a gente vai estar tratando aqui e para depois a gente colocar em discussão. Projeto de lei complementar número 5/2021. Dispõe sobre a implantação de loteamento de interesse social no município de Serrana por meio de associações ou cooperativas com finalidade específica. Artigo 1º. O loteamento de interesse social é aquele que tem como objetivo regulamentar e fomentar a política habitacional do município, com a implantação de loteamentos de interesse social, através de soluções associativas e cooperativas regulamentadas da seguinte forma. Inciso 1º. Todos os empreendimentos a serem realizados pelas entidades promotoras especificadas nesse artigo deverão ser executados em terrenos de sua propriedade. Inciso 2º. As entidades responsáveis pela implantação dos loteamentos previstos nesta lei complementar não poderão ter finalidade lucrativa ou divisão de lucro de qualquer espécie a diretores e ou associados. Artigo 2º. A elaboração de plano e loteamento de interesse social será procedida da fixação de diretrizes por parte da Prefeitura a pedido das entidades promotoras, que instruirão o mesmo com a documentação prevista nos artigos 10, 11 e 12 da Lei Complementar 175/2006. Artigo 3º. A aprovação prévia e a aprovação definitiva obedecerá o estabelecido nos artigos 10 a 23 da Lei Complementar 175/2006. Parágrafo único. As entidades a que se refere o artigo 1º desta lei complementar poderão requerer dispensa da caução prevista no parágrafo 3º do artigo 15 e no artigo 17 da Lei Complementar 175/2006, nos moldes da Lei Complementar 347/2013. Artigo 4º. A execução das obras de infraestrutura é de responsabilidade das entidades promotoras, podendo o município executar obras de infraestrutura e melhorias, através de emendas parlamentares ou programas governamentais,
cuja captação será de responsabilidade da própria entidade promotora, sem prejuízo de outros benefícios concedidos pelo poder público. Parágrafo único. O prazo para execução das obras será de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 5º. Nos loteamentos de interesse social, deverão ser observadas as características previstas na Lei Complementar 175/2006, especialmente no artigo 40. Artigo 6º. Os empreendimentos habitacionais de interesse social, aqui regulados, poderão ser instalados nas áreas a serem criadas na forma prevista por lei municipal, após avaliação técnica de projetos de viabilidade e interesse municipal, que serão submetidos a uma comissão especial a ser constituída para os fins em específico, ou nas zonas de especial interesse social, ZEIS, previstas no Plano Diretor Municipal. Artigo 7º. Os planos e projetos a serem apresentados à Prefeitura terão andamento preferencial. Artigo 8º. Os alvarás de aprovação dos planos de loteamentos são válidos por 2 anos, prorrogáveis por igual período uma vez, a pedido da entidade promotora. Artigo 9º. A alíquota do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, será reduzida para 0,5% para imóveis de empreendimento habitacional de interesse social, promovido por soluções associativas, cooperativa ou qualquer entidade que não tenham finalidade lucrativa ou divisão de lucro de qualquer espécie entre seus diretores e ou associados, bem como a transferência de imóveis decorrentes de regularização urbanística e fundiária, observada as exigências e condições estabelecidas nesta lei, mediante regulamentação. Artigo 10º. As entidades a que se refere o artigo 1º desta lei complementar poderão requerer isenção de outros impostos municipais incidentes sobre o imóvel, destinado a loteamento de interesse social, por 5 anos contados da aquisição do imóvel, vinculados à previsão expressa na legislação tributária municipal. Artigo 11º. Fica concedida isenção de taxas e emolumentos para aprovação junto aos órgãos municipais dos projetos de loteamento de interesse social junto aos órgãos municipais a que se destina a presente lei complementar. Artigo 12º. As associações cooperativas ou qualquer entidade que não tenham finalidade lucrativa ou divisão de lucro de qualquer espécie entre seus diretores e ou associados, promotoras de loteamento habitacional de interesse social, ficam desobrigadas de ceder 5% dos lotes urbanizados ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, conforme exigência do inciso 4º do artigo 44 da Lei Complementar 327/2013. Artigo 13º. Fica concedida a isenção de taxas e emolumentos para aprovação, junto aos órgãos municipais, dos projetos de loteamento de interesse social, junto aos órgãos municipais a que se destina a presente lei complementar. Artigo 14º. As despesas decorrentes da execução desta lei complementar correrão por conta de dotações próprias do orçamento em vigor, suplementada se necessário. Artigo 15º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Posteriormente, tem a assinatura dos vereadores que foram signatários aí da legislação. Após a leitura, passo a palavra aos interessados em discutir e colocar aí dúvidas, sugestões que tenham em relação à legislação. Lembrando que, por ser uma audiência pública, o público presente aqui no plenário pode se manifestar, tá bom? E se por acaso mais alguém queira fazer uso da palavra, pode também, dentre os funcionários e demais vereadores.
O pessoal, boa noite. Deixa eu ver se está. Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Pessoal, dúvidas referente a qualquer artigo do projeto ou projeto de uma forma ampla, pode ser debatido agora, pode ser qualquer dúvida sobre o procedimento, porque basicamente o projeto ele tem por objeto facilitar a implantação de loteamentos de interesse social no município, né? E porque hoje em dia, para a entidade fazer um loteamento de interesse social, às vezes enfrenta algumas dificuldades burocráticas na aprovação, né? Não tem alguns benefícios que poderia ter, porque o objeto, o loteamento de interesse social, ele é destinado para famílias de baixa renda, então tem uma função social. Então, certamente deveria ter um procedimento mais fácil, né? Até porque nesse projeto aqui, a entidade que vai promover um projeto dessa natureza, ela não tem a finalidade lucrativa, como os demais loteamentos do município, né? Então, nada mais esse projeto, ele tem a finalidade de regulamentar o procedimento. E regulamentando, vai facilitar a instituição de loteamentos dessa natureza no município, né? Então, há dúvidas referente a esse procedimento, vocês podem questionar agora os vereadores, né? E depois a gente vai fazer delimitar através dos artigos, para aí a gente vai explicando cada um qual que é a função, o que é o objetivo de cada artigo aqui que compõe esse projeto de lei. Tá bom? Lembrando que esse projeto de lei, ele não contempla empreendimentos que visam lucros, como bem falou o doutor. A empresa que se instalar em Serrana, seja ela da cidade ou de outra região que tenha interesse em fazer um loteamento, ela vai ter que seguir as regras delimitadas pela legislação municipal e fazer os pagamentos tanto de taxas, impostos ou outras situações que possam decorrer. Agora, esse loteamento, ele não tem interesse lucrativo, tanto é que se for provado ou até mesmo visualizar através de uma associação ou outra entidade que esteja ocorrendo isso, vai sair da finalidade fim. Então, essa associação não vai ser contemplada. É especificamente para conjuntos habitacionais de cunho social, para famílias de baixa renda, famílias carentes. Quero agradecer a presença aqui do Norberto, né, que é o assessor do deputado Marcos Zerbini, e o advogado, Dr. Júnior, está chegando aí também para estar compondo a audiência pública, né? A audiência pública. Um dos pontos, pessoal, que às vezes o pessoal faz algumas perguntas nesse sentido, é o seguinte: hoje no município não é vedado uma entidade realizar um empreendimento de interesse social. O que vai ser analisado é se oferece algum risco para os associados, né? Que aí pode até ter intervenção do Ministério Público. Mas sem a lei, uma entidade pode fazer um projeto dessa natureza, mas com a lei vai facilitar o procedimento para as entidades instituir loteamentos desta natureza aqui no município, né? Então, isso é uma coisa importante ressaltar, porque regulamentar é dar segurança jurídica, né? Então, o projeto, hoje ele está nessa audiência pública, né, para ser debatido, pode ser melhorado, pode ser questionado, né? Então, agora é o momento da participação popular, dos vereadores manifestarem se tem algum ponto contraditório ou que não concorde. Então, a audiência pública é para essa finalidade. Eu quero deixar bem claro aqui, no mês de fevereiro, não me lembro a data, talvez a Lúcia me fala direitinho,
Eu estive em São Paulo em busca de uma ambulância do meu partido lá, do nosso deputado estadual, e naquele dia eu vi a alegria da Lúcia, que ela tinha conquistado 1.800.000 para esse projeto. E quando se fala que é uma coisa que vai beneficiar o povo, o serranense, principalmente o de baixa renda, eu quero que dar o meu respaldo como vereador, dar o apoio para a Lúcia, como colega, a gente acompanha a Lúcia há muitos anos, né, Lúcia? Verdade. A gente vem vendo o trabalho que a Lúcia tem aí. E hoje eu tive uma conversa com o prefeito também, ele deixou bem claro, gente, se tiver problema, não é para o vereador. Se tiver problema, é para a associação. Então eu acredito que está bem organizado. Eu tive uma conversa também com o André nesse final de semana, e ele me deixou bem claro como que está. Então eu acredito que a gente podemos fazer isso aí com tranquilidade, senão vai dar problema, né? Quero deixar bem claro, se é para ajudar o serranense, principalmente aqueles de baixa renda, porque quando eu cheguei aqui em Serrana, eu tive até um plano de comprar uma perua, levantar o teto dela, para mim ter o meu espaço, para mim trabalhar. Então, eu tinha um sonho muito grande de ter meu espaço, a minha casa, a minha moradia, meu local de trabalho. Então, eu vejo que as pessoas também têm esse sonho aí. Então, se está sonhando, vamos ajudar esse pessoal a realizar seus sonhos. Eu estou aqui para apoiar sim, viu? Ô, Paulo, eu gostaria de fazer uma observação aqui, uma preocupação da minha parte, tá? Em relação, doutor, quando a prefeitura não vai abrir mão de receita, nesse caso aqui? Responde aí, doutor. O Edinho, foi solicitado para a prefeitura um estudo de viabilidade técnica. Certo. Nós estamos aguardando o estudo, porque nesse estudo a prefeitura vai fazer provavelmente algumas recomendações, né? Porque inicialmente foi solicitado que houvesse uma medida compensatória, né? Iria reduzir a alíquota do ITBI e teria que ter uma medida compensatória. Está sendo realizado um estudo pela prefeitura se há algum meio, né, de fazer essa medida compensatória, e essas diretrizes eles vão mandar para a Câmara. Então, assim, essa audiência pública, a gente vai debater essa questão, mas ainda pode ser que a gente vai ser necessário marcar uma outra audiência pública, se for o caso, para a gente debater as recomendações que a prefeitura encaminhar. Mas esse ponto é importante, ele está ainda sob a análise do jurídico da prefeitura, porque o projeto de viabilidade ele vai ser encaminhado ainda. Nós não temos o processo legislativo aqui pronto para encaminhar esse projeto para o plenário, por enquanto. Certo, eu fiz essa pergunta, até porque nós estamos fazendo audiência pública, é um trabalho da Lúcia ao longo dos anos, e de repente a gente faz tudo dentro da conformidade aqui, e vem lá na frente, baseado em detalhes, né? Que é um detalhe, por tudo a perder um trabalho que já está sendo feito. Entendeu? Então, essa preocupação, vamos levar essa preocupação para que não aconteça isso. Nós vamos chegar no final, olha, devido a isso que não deixamos de debater, de discutir, e até regulamentar também, apesar de que a gente não pode criar despesa, mas nós podemos discutir ela. Tá? Sim. Então, a intenção minha, fazendo essa pergunta, já é prevendo um possível contratempo, vamos usar Sim, foi muito importante essa pergunta, até porque assim, é um dos principais pontos que a gente precisa debater e também está sendo objeto de estudo do Executivo para cá. E pode ser que tenha uma contraproposta, né, do Executivo manifestar, às vezes não reduzir, às vezes parcelar, ou reduzir um quantitativo, não diminuir tanto a alíquota do ITBI. Então, todos esses pontos ainda vai ser debatido, né, nesse estudo de viabilidade técnica. Maravilha. Porque esse estudo ele vai desde da viabilidade desse projeto, como que seria a aplicação na prática, o que iria afetar no plano diretor, todas essas questões eles vão ter que encaminhar para cá para ser debatido e muito provavelmente pode ter sim recomendações para a gente alterar o projeto de lei
e aí depois os vereadores vão poder compor uma comissão, ou os próprios autores analisar essa recomendação do Executivo. Beleza. Eu vou aproveitar já, estou te vendo no artigo 4º, fala do período, do prazo para execução da obra. Essa execução da obra, Tem que... o André que vai responder? André. Tem. André, a respeito do artigo 4º, onde nós estamos falando aqui do prazo para execução da obra de 2 anos. Tá? Essa obra é da infraestrutura ou em si do imóvel da pessoa? Da infraestrutura, que seria o asfalto, luz, energia. Ah, tá. André, por gentileza, pode entrar no plenário. Você acomoda aqui. Aciona o microfone Essa aqui, ó. e pode falar aí que fica melhor. Aí o pessoal de casa consegue ouvir. Entra aqui, ó. Sai. Norberto não quer entrar ali? Não? Entra, Norberto. Dá um giro pra você. Você tá aqui, você tá bem? Deixa eu ver por aqui. Vou pegar a assinatura, tá? Tem um ponto também que eu gostaria, só antes do doutor começar, tem um ponto também que é bom deixar claro, que esse projeto de lei, ele não está regulamentando um projeto. Sim. É qualquer entidade que tiver interesse de implantar um loteamento de interesse social seguindo essas diretrizes que está no projeto, depois que transformar em lei, essa associação, essa entidade vai poder fazer, qualquer uma, independente, o local depois vai ser analisado pelo Executivo a viabilidade, né, através de uma comissão, mas não é para um projeto. Então, ele não resguarda só um projeto, por exemplo, da entidade A Mais Moradas. Ele, na realidade, a abrangência dele é no território do município, né? Então, é importante ressaltar esse ponto, porque não é específico para um empreendimento. É para todos os empreendimentos de interesse social realizados por entidades sem fins lucrativos. Entendi. Mas essa pergunta que eu fiz a respeito do artigo 4º aqui, é justamente pensando na pessoa que vai construir seu imóvel lá. Sim, sim. Entendeu? Porque Isso, tem entendi. 2 anos, de repente não tem dinheiro em 2 anos. No realmente. meu caso, eu estou com a minha casa lá há 25 anos, não terminei ela ainda. Então, eu estaria... Inicialmente, Edinho, a proposta que o projeto tinha era de executar as obras de infraestrutura no prazo de 3 anos, podendo ser prorrogado por igual período. E até por uma recomendação que os vereadores acataram, para reduzir para 2 anos. Né? Então, ficou 2 anos prorrogável por igual período. 2 anos aqui. Maravilha. Minha preocupação é justamente com uma pessoa que vai estar construindo, entendeu? É importante. O doutor Júnior vai fazer algum apontamento sobre o... Boa noite a todos. Na verdade, é mais agradecer pelo convite, agradecer pela participação. Novamente, parabenizar essa Casa de Leis aqui de Serrana pela iniciativa, pela discussão popular e por um projeto importante que vem para beneficiar a cidade. Que vem, na verdade, ao encontro de um das atividades principais da administração pública, que é o fomento, né? Uma atividade prepíscua da administração pública que é fomentar o desenvolvimento da cidade. É um projeto de lei que vai auxiliar o desenvolvimento urbano, vai auxiliar o desenvolvimento econômico, haja vista que serão 600 famílias que irão construir, irão usar mão de obras, irão consumir no mercado de Serrana. Enfim, é uma iniciativa louvável que merece os parabéns, né? Eu li o projeto de lei. Eu acho que o ponto principal, primordial, foi o que o Dr. Ivan destacou, que foi destacado no início da sessão também, que é para qualquer associação, qualquer cooperativa que se reúna para fazer um projeto social e que não vise lucros, que não tenha divisão de lucros entre os seus sócios. E isso se torna importante para evitar que imobiliárias, que empreendedores acabem camuflando o seu empreendimento através de uma associação. Certo? Então,
Foi uma lei bastante cuidadosa, com bastante carinho foi feita, dá para perceber por essa Casa de Leis, e parabenizar realmente a Câmara, os vereadores, a toda a população que está participando, que é dessa forma que a gente constrói uma cidade melhor e um país melhor. Muito obrigado. Alguém no público? André? Na realidade, uma internauta fez uma pergunta sobre... Ela destacou o seguinte: os interessados terão que pagar mensalidade para a associação para conseguir? Porque, na realidade, como não tem uma finalidade lucrativa, a associação, o que gastar com a aquisição do imóvel, será dividido entre os associados, né? Então, não terá divisão de lucro. Na realidade, um exemplo, se deu 100, vai ser 100 dividido pelos associados, né? Então, isso é importante. É uma pergunta interessante da Sandra Helena. Alguma pergunta, pessoal? Só para responder a pergunta da senhora, é o seguinte: a entidade ela vai adquirir uma gleba de terra. Vou dar um exemplo. Ela vai adquirir uma gleba de terra e ela vai parcelar esse solo, né? Essa lei, justamente quando no artigo que o Edinho questionou, foi o Edinho, né, questionou a respeito do prazo de execução das obras de infraestrutura. Essa lei até ela traz segurança jurídica por isso. Ela regulamenta como que vai ser o procedimento de execução das obras. A entidade que realizar um empreendimento dessa natureza, ela tem 2 anos, sendo prorrogável por mais 2 anos, né? Então, vamos supor que ela faça a instituição de um empreendimento de interesse social. Então, a questão de água, esgoto, o projeto elétrico tem que ser realizado pela entidade, né, através dos associados, né? Mas se for fazer essa divisão do custo, o custo para os associados vai cair muito se comparado por uma empresa que visa lucro, né? Então, a lei regulamenta isso também, que a senhora está questionando. Tem prazo para executar a obra. Eu entendi, Ivan. A pergunta... Ah, sim. Tem que seguir o plano diretor. Entendi. Então, quem vai definir aonde vai ser a localização disso? Ah, sim. Esse custo social em relação à parte de recapeamento, água, esgoto, iluminação, toda a infraestrutura é regulamentada pelo plano diretor. A associação ela vai ter que construir o loteamento nos moldes que traz a legislação de Serrana. Se a legislação de Serrana traz que ela é responsável, a entidade ou a empresa que fez o empreendimento de loteamento de terrenos é responsável por 10 anos, ela vai ser responsável por 10 anos.
Se traz que é 2 anos, ela vai ser responsável por 2 anos. Lembrando que é bom sempre frisar que, por ser uma associação, vai ser rateado entre os membros da associação. Sim, eu entendi, mas eu digo assim, por exemplo, a localização desse lote. Eu acho que eu entendi qual que é a pergunta. Eu quero construir casas sociais, eu sou uma entidade, estou construindo lá. Aí eu tenho um lote lá fora da área da cidade. Só que essa área fica muito longe. Fica fora. Essa questão de mobilidade, né? A questão de mobilidade. O município. Morando Primavera, em Santa Luzia. Pelo que eu entendi, Como é social, se fosse um loteamento como, assim, eu tenho um condomínio lá em Ribeirão, que é lá perto de Bonfim Paulista. É de acordo com o plano diretor também. porque Porque já tem essa gleba de terra que o doutor está citando aí, ela tem que ser em cima do que o plano diretor traz também como plano de expansão da cidade. Hoje, em Serrana, a gente tem algumas áreas que já estão previstas no plano diretor para expansão. Então, o que pode ser feito é nessas áreas. Isso. A gente não pode, por exemplo, vou citar um exemplo até mesmo um pouco absurdo. Vamos fazer um loteamento ali próximo do Rio Pardo, do Rio Tamanduá. Já não pode, porque ali já não é contemplado pelo plano de expansão que traz o plano diretor. na realidade, assim, o plano de. Porque como é um loteamento social, você está achando com pessoas que não têm condição. Então, vai ficar, por exemplo, você vai fazer um loteamento, você vê, eu já vi em algum lugar, um loteamento que não tem nada perto, e a pessoa não tem como ir com médico, não tem como ir, e ela não tem Tem condição. transporte. Quando você faz um condomínio fora da cidade muito grande, as pessoas têm condição, têm carro, mas essas pessoas não têm, então por isso que ele é social. Então, é esse cuidado. Sim, sim. Você importante. tá falando mais no sentido de transporte, né, Cida? É porque Você tem problema de ir ao médico, você tem problema de ir na escola. essa observação que o vereador Cassiolato falou, justamente hoje no município já tem a delimitação do que é área urbana, né? Está delimitado no plano diretor através do zoneamento. Então, para uma entidade fazer um empreendimento de interesse social, essa comissão que está previsto nessa lei, ela vai avaliar tudo isso. Então, esse projeto por exemplo, de viabilidade técnica vai ser realizado pela prefeitura. E isso observa todos esses pontos, né? A questão do acesso à área, a questão de usufruir dos pontos. Por exemplo, tem lotes que vai ser destinado para área institucional. Né? Então, tudo faz parte desse desenvolvimento do município. E esses pontos que a senhora falou é observado, né, no momento que vai aprovar o projeto. Não é simplesmente pegar uma gleba de terra, parcelar, sem observar isso. Porque o plano diretor é uma lei do nosso município que regulamenta esse ponto. E essa lei ela está de acordo com o plano diretor. Então, não é qualquer lugar que pode ser feito um empreendimento. Tem um estudo para realizar um empreendimento dessa natureza. Norberto, acho que vai fazer uso da palavra, esclarecer um ponto. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Da noite. mesma forma que o Júnior acabou de falar, a gente agradece, né, essa oportunidade de a gente estar aqui, trazendo um projeto, né, que o Zerbini, que hoje está como deputado estadual, e sua esposa, dona Cleusa, fazem isso há 40 anos, né? O que eu entendi da senhora é toda essa viabilidade, o doutor acabou de falar. Quando a prefeitura faz o plano diretor, você tem o que é perímetro urbano e o que não é perímetro urbano. Então, a cidade só pode expandir aonde tem o perímetro urbano, porque aí você tem toda um estudo já planejado para que você tenha transporte, para que você consiga trazer essas pessoas com transporte coletivo desse local para o centro. Porém, dentro desse projeto, não é porque é um projeto de interesse social, não é porque é uma habitação social, que é qualquer coisa, né?
a gente veio para a Serrana, começamos a fazer as reuniões. A primeiro momento era comprar uma gleba de terra, como o doutor falou, e aí fazer toda a aprovação dela, porque quando você pega para fazer um loteamento, você pega uma gleba de terra, a lei 6766, ela é uma lei federal de 1978 que ela regulamenta todo o parcelamento de solo no país. E essa lei, ela deu abertura para que cada cidade faça o seu plano diretor, isso a partir de 2001, 2002, e todas as cidades foram fazendo o seu plano diretor para regulamentar junto com essa lei federal. Né? Então é uma lei federal, aí depois teve o Estatuto das Cidades, que aí delimitou para as cidades fazer o plano diretor. Não é porque é um loteamento de interesse social que a associação está fazendo, que lá só vai ter lote. Né? Essa área era para a gente comprar uma gleba de terra e fazer todo o loteamento. Foi pela primeira vez, né, na história desses 40 anos, que apareceu uma pessoa que fez um loteamento e depois quis vender esse loteamento, já com aprovação municipal e com aprovação estadual. Essa foi a primeira vez para nós que aconteceu isso. Por isso que o deputado já conseguiu uma verba de 1.800.000 para colocar nesse empreendimento. Por quê? Porque se você ainda tem que fazer as aprovações, o Estado não pode ajudar, né? Mas aqui já está tudo aprovado. Então você tem uma área de terra, onde tem 509 lotes, que vai ser ocupado pelas famílias. Porém, nessa área, já tem separado os 25% da área verde, já tem separado os 5% da área institucional. E o que é a área institucional? É a área onde vai se colocar a creche, onde vai se colocar a escola, onde vai se colocar o posto de saúde. Então, esse é um bairro normal como qualquer outro bairro. Ele vai ser igualzinho. Ele tem a área que foi, a área institucional é doada para a prefeitura, para que a prefeitura faça esses investimentos no local, como um loteamento normal. Um loteador de uma imobiliária, ele faz um loteamento, ele não constrói a escola no loteamento. Não faz. Ele não constrói o posto de saúde. Ele simplesmente doa a área para a prefeitura. Ele não faz a área verde, ele simplesmente doa a área, e aquela área onde não vai poder se construir porque vai ser área verde. Então esse loteamento, embora seja de interesse social, mas é um loteamento igualzinho aos outros. A única diferença que se tem, que a gente sempre fala nas reuniões, qual que é? Eu quero comprar um lote e quero construir amanhã. Como é que eu faço? Eu vou numa imobiliária, ou vou num loteamento, compro um lote onde um loteador já passou 3, 4, 5 anos fazendo todo esse loteamento e aprovando ele na esfera municipal, estadual, e aí você compra, amanhã você constrói. Mas quanto que eu vou pagar? Qual que é a grande vantagem aí? Você comprar e no outro dia você construir. Você pode começar a construir. Qual que é a grande desvantagem? É o preço que você vai pagar. Você vai pagar pelo trabalho que a pessoa teve para fazer todo esse loteamento. Num loteamento de interesse social, onde uma associação sem fim lucrativo, sem ninguém querer ganhar nada, faz um loteamento. Qual que é a grande vantagem? O preço que você vai pagar no lote. Né? Aqui em Serrana, acho que ficou R$15.000. E 500. 15.500 por um lote de 160 metros quadrados, é isso? 15.500. Quanto custa um lote aqui em Serrana para a pessoa já poder construir? 70, 80 100, mil? Né? Agora, qual que é a grande desvantagem de você participar do empreendimento junto de uma associação? A grande vantagem é o preço. Qual que é a grande vantagem? É tudo isso que nós estamos passando aqui. É fazer o loteamento do começo até o fim. Então você encontra nas cidades, né,
ainda por conta de não ter essa prática, alguma legislação, né, que não teve a visão que isso podia acontecer algum dia na cidade, por isso não fizeram a legislação, né, e agora a gente está vendo, né, que aqui em Serrana vocês realmente estão traduzindo tudo isso, né, para a legislação. E o que vai acontecer? Amanhã ou depois, se alguém quiser fazer um loteamento e não quiser ter nenhum centavo de lucro, vai poder se beneficiar da lei. Agora, eu vou fazer o loteamento, mas quero ter lucro, então não vai ser beneficiado por essa lei. Eu entendi o que a senhora falou, acredito, não sei se deu para explicar, mas existe no plano diretor um perímetro urbano. E esse empreendimento está dentro do perímetro urbano. E está numa área que é considerada uma área de ZEIS, uma zona de interesse social, né? Então, por isso que ele está sendo contemplado em ser feito naquele lugar. Sim, eu entendi que ele está dentro do perímetro urbano, porque eu entendi que a cidade é aprovada, eu posso construir em tal área eu não posso. O que eu digo é assim, por exemplo, você constrói dentro do perímetro urbano, mas numa área que o senhor disse, se eu compro de uma construtora, ou de uma outra que não é social, eu tenho condição de comprar um terreno, construir, tenho meu carro. Agora, no caso, é para pessoas de baixa renda, pessoas social que não teria condição para isso. É para isso que ela está comprando mais barato, para poder fazer a casinha dela. Só que se ele ficar muito além da acessibilidade, então fica difícil. É mais ou menos isso que eu quis dizer. Ali vai ter... Dentro do perímetro urbano, eu entendi. Ali a prefeitura já tem como área de expansão, então não sei como é que é a linha de transporte coletivo dentro de Serrana, mas com certeza o ônibus vai começar a chegar lá. Vai ter horário para passar, as pessoas que não tiver a condição de vir de carro para o centro vai poder vir nesse transporte coletivo. Eu vou dar um exemplo para a senhora hoje, Norberto, só um ponto. Nos bairros lá, Primavera, Santa Clara, é um bairro que ficou afastado, mas hoje São Bento passa, né? É acessível para eles para poder se deslocar para cá, né? Para a área central. Então essa questão é tudo feito por meio de estudo. Se uma entidade chegar para a prefeitura apresentar um projeto e a prefeitura falar, não, essa área não tem viabilidade técnica para ser aprovada por falta às vezes está confrontando com o plano diretor, ela não teria condições, ou está fora da área de expansão urbana. Então, assim, tudo isso não é feito através de uma análise técnica, né? A prefeitura tem engenheiros, né? Então eles avaliam se é passível de recepcionar um projeto naquele local. Então tudo tem um planejamento anterior, né? Então não é simplesmente pegar uma gleba de terra e falar que vai ser um loteamento de interesse social. Tem uma questão, o próprio projeto de lei e o plano diretor, ele tem essa organização justamente para observar esses pontos que a senhora falou, né? Questão de ser um loteamento acessível para a população, não é um loteamento que irá criar uma dificuldade de locomoção, né, para ter acesso às outras áreas do município. Tudo isso é observado quando da aprovação do projeto. Lembrando também, doutor, que onde tem 509 famílias, vai ter alguém interessado em fazer esse transporte coletivo no futuro. Sim, com certeza. Sim. Igual o Norberto falou sobre a área institucional. Ali vai ter escola, pode ter uma escola, pode ter um posto de saúde da família. Então a área institucional é um loteamento como qualquer um outro, né? Tem essas vantagens principalmente questão do valor que o Norberto deixou claro. Então não é porque é de interesse social que não é organizado, né? É organizado e ele segue as mesmas diretrizes de um loteamento que visa lucro, né? Então tem área verde, né? Tem que resguardar o interesse ambiental,
E tem essa área institucional, para escola, para algum órgão público que for instalado lá que tem interesse, a prefeitura enxergar um interesse social pode utilizar essa área, entendeu? Só para complementar aqui o Norberto, você sabe que no PAC 2, hoje dentro do governo federal, acima de 500 e como é 509 famílias que ali vai morar, a própria lei federal já vem com esse complexo, né, Norberto? Já vem ali o posto de saúde, já vem a escola e a creche para o bairro. Então, assim, é coisa de aprovar para a gente buscar isso com os nossos deputados federal. O tempo vai provar para vocês que o loteamento de interesse social, isso para a gente que está acostumado, que já participa, eu não os 40 anos que nem o Zerbini e a Dona Cleusa, até não tenho idade para isso, né? Mas o tempo que eu acompanho, o tempo prova que a partir do momento que a pessoa, e isso acontece acho com todos que estão aqui, a partir do momento que você tem o seu terreno, que você constrói sua casa, as coisas na sua vida começam a mudar, né? Aquele gatilho do aluguel na sua cabeça, não que eu estou falando mal de quem cobra aluguel, quem tem uma casa e aluga, mas para as famílias, aquele gatilho do aluguel, todo mês, a ponto de disparar, né? Se você não puder pagar, principalmente no momento que nem hoje, nós vemos da pandemia, que muita gente, a gente está estranhando em São Paulo, muita gente que está indo para a rua, né? Porque antes as pessoas que ficavam na rua, aquelas pessoas que abandonaram a vida e acabam indo morar na rua. Hoje não, a gente está vendo famílias voltarem para a rua, como aconteceu isso lá no final da década de 80, na década de 90, tinha muita gente que era muitas famílias na rua, né? Então isso nos assusta também. Mas o tempo vai provar para vocês que as pessoas vão construir sua casa, vão ter a melhoria da sua própria vida. Nós enfrentamos uma ação civil pública na cidade de Catanduva. O promotor falou, estão fazendo coisa errada. Mas é fato, né? Primeiro porque fala que é político. O cara veio aqui para querer voto. Segundo porque veio para roubar todo mundo. Porque, né, é tão fácil isso acontecer, né, que a gente vê que é constante isso, né, muito golpe e tal. E aí veio um monte de denúncia. Primeiro veio as denúncias daqueles que fazem o loteamento, falando, é coisa clandestina, vai roubar todo mundo. Aí daqui a pouco começou as denúncias dentro da própria política. Veio aqui para pegar voto e tal. O promotor abriu uma ação civil pública. E nós pegamos a associação, fomos responder essa ação civil pública. E pegamos foto de vários, né, dos loteamentos, porque nesses 40 anos de vida do Zerbini e da Dona Cleusa, você indo para São Paulo pela Anhanguera, chegou no quilômetro 22. Até o quilômetro 12, se você olhar para o lado direito e para o lado esquerdo, todos os loteamentos que tem ali, é só entrar naqueles bairros e falar como é que você está aqui na sua casa. E as pessoas vão te explicar que foi participando da associação, né? A história começou, eu vou fazer um resumo bem rápido, ainda, desculpa estar usando muito tempo, mas a história começou lá em 84, quando caiu o regime militar, e que muitos grupos que tinha em São Paulo, que reivindicava a casa na prefeitura, no governo do estado, até no governo federal, resolveram invadir terra. O Zerbini e a Dona Cleusa, como eles tinham um grupo de pessoas através da pastoral da família, que eles juntavam essas pessoas para outros fins. O Zerbini como advogado para ajudar as pessoas a saber os seus direitos, e a Dona Cleusa como é uma pessoa de trabalho, sempre ajudando as pessoas a ter uma nova renda. Buscar uma nova renda, as mulheres buscar uma nova renda para sua casa. Então, eles, através da pastoral da família, da igreja que eles participavam em Pirituba, eles faziam isso. E esse grupo, eles também reivindicavam a casa na prefeitura, porque as pessoas moravam em favela, em barraco. E aí, quando começaram a ideia de invadir terra, pessoas que estavam com eles falaram, nós vamos invadir também. O Zerbini, como advogado, disse o seguinte, não adianta invadir. O dono das terras vão pedir as terras de volta na justiça e nós vamos ser despejados, não adianta, é fato.
Mas se alguém quiser juntar com outro grupo, pode ir, né? A gente não vai. E não foram. E aquilo que ele falou aconteceu. E não sei, algumas pessoas que estão aqui, acho que o seu Toninho deve lembrar, no final de 86, muitas pessoas que invadiram terra, a justiça deu a reiteração de posse para os donos, e foi uma loucura em São Paulo. Um monte de gente indo para a rua, né, porque tinha invadido terra e feito aquela construção clandestina. E naquela época a polícia não apalpava, entrava lá com os tratores, você saísse dentro da casa, saísse, não saía, derrubava com você dentro mesmo. E muita gente foi para a rua. O bispo de Pirituba chamou os padres e disse a eles: olha, vocês têm que acomodar essas pessoas que estão na rua. O padre da igreja do Zerbini e da Dona Cleusa pôs um monte de gente no salão paroquial lá. E aí chamou o Zerbini e a Dona Cleusa e falou: vocês que conversam com com essas pessoas que estão procurando casa, vai conversar com aquelas pessoas. E eles foram. E durante a conversa, eles perguntaram: mas por que vocês entraram nessa roubada? Né, invadir terra dos outros? Aí uma pessoa do meio do grupo falou: olha, porque nosso coordenador disse que se nós invadisse, o proprietário ia vender a terra mais barato para nós. Aí eles perguntaram: mas se vocês queriam comprar, por que vocês foram invadir? Por que não procurou quem queria vender? E nessa história, saíram procurando terra com essas pessoas, acharam uma senhora que tinha uma pequena propriedade, aceitou fazer a experiência de receber uma parte do dinheiro e o restante receber parcelado. Naquele pedaço de terra dela, cabia 18 famílias, e foi quando eles fizeram o primeiro, né, o loteamento, abrindo a rua na mão, né, e colocaram 18 famílias. E aí eles falaram: descobrimos a América. Se com pessoa que estava na rua, nós juntamos, fizemos isso, por que a gente não pode fazer reunião com as pessoas, explicarem para elas quem tem que guardar dinheiro? Nós vamos comprar um pedaço de terra e dali a gente vai fazer o nosso loteamento. E aí começou essa história que foi dessa primeira terra comprada a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Hoje são 32 áreas compradas em São Paulo. Por isso que eu falo, do quilômetro 22 até o quilômetro 12, qualquer bairro que você entra para a direita ou para a esquerda passou pela Associação de São Paulo. Que foi, né, entre eles, dado o nome de Associação dos Trabalhadores Sem Terra, que não tem nada a ver com o Movimento Sem Terra. Associação dos Trabalhadores Sem Terra. Fizeram 32 loteamentos em São Paulo. O Zerbini, desde 86, fazendo isso, quando chegou em 2000, o Mário Covas convidou ele para ser vereador pelo PSDB. E ele falou: mas não tem dinheiro. Em 2000, o candidato dava camisa, né, não sei, os vereadores mais antigos aqui devem lembrar, dava brinde, dava tudo. E não tinha dinheiro, não tinha nada. E aí ele falou: não, mas sai que você ganha. Você vai conseguir ganhar e você pode fazer um conjunto de leis no município de São Paulo que ajude a sua própria bandeira, que é a casa. E foi quando ele saiu candidato, foi o terceiro vereador mais votado sem dinheiro em São Paulo. E fez esse conjunto de leis. Uma dessas leis é o ProLurb, que é o Programa de Lote Urbanizado, né, que é justamente da onde sai esse recurso que vem para fazer a infraestrutura no loteamento. E aí em 2006, o Alckmin convidou ele para ser deputado para transformar esse conjunto de leis que tinha no município de São Paulo no governo do estado. E foi quando ele saiu, ele acabou disputando, ganhou como deputado. E um primo dele de Novo Horizonte falou: olha, eu sou teu primo, você teve voto aqui, a gente precisa de uma ajuda sua, porque tem um trevo aqui que morre muita gente. E aí ele acabou vindo a Novo Horizonte para ajudar a arrumar esse trevo, que acabou arrumando, e fez muita amizade com o prefeito de lá, em 2006, que era o Toyota. Esse prefeito saiu, depois ele voltou de novo. E aí, no mandato dele, de 2012 a 2016, em 2015, ele pediu para o Zerbini fazer essa experiência em Novo Horizonte. E aí, de Novo Horizonte, a gente saiu para Catanduva,
para Matão, para Planalto, está o Alessandro ali, que lá em Planalto são 2 áreas, né? Américo Brasiliense, Santa Lúcia, né? E a Lúcia veio muito atrás da gente, muito tempo atrás de nós, até que nós viemos para Serrano. Mas assim, já foram 16 cidades, além de São Paulo, que a gente passou a fazer loteamento de interesse social. E voltando lá em Catanduva, que eu disse tudo isso para falar dessa ação civil, nós pegamos foto dessas áreas onde foi feito pela associação, para colocar na ação e provar ao promotor, falar, olha, mas está aqui e tal. E aí ele olhou, ele olhou aquilo e ele falou, nossa, mas essa casa aqui não é uma casa de quem precisa, não é uma casa de quem não ganha, que tem um salário baixo. E aí nós tivemos um outro problema, que nós tivemos que provar para ele que aquela pessoa que morava naquelas casas, que as casas ficaram bonitas, ficaram bem arrumadas, eram pessoas que necessitavam. E lá em São Paulo os terrenos são menores, né? São de 100 metros quadrados, 120, 80 metros quadrados, porque não tem espaço. E as pessoas constroem sobrado. Mas e para explicar para ele que as pessoas construíram aquilo com as próprias mãos, com a família, chamando os amigos para bater laje para fazer a casa ficar daquele jeito. Então, quando a gente vê, né, que as pessoas... primeiro é um loteamento de interesse social, é um loteamento para aquelas pessoas que ganham menos mesmo. Se a pessoa ganha muito, ela não aguenta essa encheção de saco de reunião todo mês e ficar vindo e ficar 3, 4 anos ali fazendo reunião e entra lá pensando em comprar um lote baratinho e sai de lá sabendo fazer um loteamento, porque aprende, porque sabe, vai passar todas as etapas de fazer um loteamento. Então, é muito gratificante você ver que aquela pessoa que não tinha condição de ir numa imobiliária, a partir do momento que ela se libertou do aluguel, construiu lá um cômodo, entrou dentro dessa casa, dali para frente ela foi construindo, e ela ganhou cidadania e resolveu a sua vida. E como o vereador falou ali, às vezes as pessoas não terminam a casa, porque construir uma casa você nunca termina. Você termina, você tem muito dinheiro. Você não tem, toda vez você está fazendo um pouquinho e está melhorando ela. Então, nessa ação civil pública foi muito engraçado que nós tivemos... Primeiro, trouxemos a prova para ele que dava certo. Aí ele entendeu que dava certo. Aí depois ele falou, não, mas essas pessoas não precisavam. Aí nós vamos provar que as pessoas eram pessoas de baixa renda. Mas isso é o tempo. Então, o que vocês estão fazendo aqui é dando a oportunidade. E o tempo vai provar para vocês que um loteamento de interesse social é tão qual ou fica melhor do que um próprio loteamento feito por uma imobiliária ou um empreendimento. Obrigado, desculpa que eu me alonguei. Posso fazer uma pergunta? Sim. Então, só para eu entender, como é que funciona? Tem uma associação que vai lá, compra o terreno, e eu me associo a essa associação, faço parte desse grupo, como é que é feito isso? Olha, Como é que a pessoa quer um lote social, aí ela vai chegar lá, ela vai fazer parte da associação. Na verdade, por exemplo, esse lote é vendido, como é que ele funciona? primeiro não é a associação que compra o terreno e faz o loteamento. A associação começa a fazer as reuniões com as pessoas e o processo de reunião é muito importante, né? Não é que nem... Hoje eu não consigo fazer a senhora entender como é que funciona o projeto, mas com o passar de várias reuniões, as pessoas entendem, porque as reuniões são diferentes, não é a gente falando e as pessoas ouvindo, é as pessoas perguntando e a gente respondendo. Então, é você consolidar um grupo de pessoas que entende o seguinte: nós juntos vamos procurar uma terra, fazer uma proposta para o vendedor, comprar essa terra, procurar uma empresa de engenharia que trabalhe na nossa cidade, contratar essa empresa para fazer o projeto, né? E, a partir daí, dar entrada na prefeitura para começar a buscar as aprovações.
E as pessoas vão ter que entender o quê? O que vocês vão pagar por isso? O que as pessoas vão pagar? Vão pagar o preço que o dono pediu na terra, o preço que o escritório cobra para fazer todo o projeto urbanístico, o preço que o cartório cobra para passar a escritura para o nome da associação, né, para que a associação possa dar entrada no GRAPOAB, que é o órgão estadual, para pregar as aprovações. Então, todos os valores que gasta para fazer esse loteamento, tudo mostrado às claras, mostrado para as pessoas, isso aqui que gastou, vocês viram, o proprietário falou que queria tanto, ele veio aqui, discutiu com a gente, né? Então, todos esses valores dividido pelo número de famílias que vão ocupar esse local. Quando elas participam, elas têm que ser associadas. Sim, 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 exatamente. Exatamente. É porque a gente tem como lema. Você está comprando. Sim. Isso. Exatamente. Exatamente. Você chegar aqui, você tem que se associar à associação tal para você chegar. Então, eu tenho 2.000 associados. Eu tenho tantos terrenos à venda. Então, eu vou criar um critério para que as pessoas... Porque tem pessoas que não vai poder e tem pessoas que vai poder. É mais ou menos isso, mas não é bem isso. As pessoas são associadas, participam das reuniões, né? E aí, com determinado tempo, você percebe que as pessoas entenderam o que é o projeto, né? Entenderam que elas vão fazer o loteamento e aí sim você vai procurar uma terra com elas. Isso demora pelo menos 1 ano para acontecer. Quando você encontra a terra, até aqui está o Alessandro, que é lá de Planalto, né? Você está trabalhando em Ribeirão, né, Alessandro? Aqui em Serrano. Você é agrônomo, né? O Alessandro, nós estamos fazendo lá em Planalto, são 2 áreas, né? Então, quando as pessoas entendem tudo, aí você começa o processo para fazer toda a compra da terra, mas as pessoas vão junto negociar com o proprietário, sabe quanto vai pagar, né? Aqui foi um acaso de aparecer alguém que fez um loteamento e quis vender o loteamento pronto. Foi muito engraçado o que aconteceu aqui, né? Mas as pessoas, desde o início, sabiam tudo o que estava se passando. Mas você tem que ser associado e tem que participar das reuniões. Claro que chega no momento da hora da compra, você pode ter uma pessoa lá que não tem o dinheiro. Embora você faça reunião durante quase 1 ano, orientando as pessoas, ensinando ela que dinheiro não se guarda de 500 em 500, de 1.000 em 1.000. Dinheiro se guarda daquilo que você consiga guardar. A gente tem que tentar ter uma reserva. É muito difícil a gente falar isso, porque a vida é difícil. Sim. Mas a gente tem que tentar guardar dinheiro. Então a gente ensina, procura ensinar as pessoas. Em Planalto tem um caso de um rapaz que chegou na hora da compra, ele falou, mas e se eu não conseguir ter o dinheiro para comprar? Né? Porque o que eu ganho como porteiro lá em Rio Preto, o Alessandro deve lembrar disso, é para mim pagar as contas, não sobra. Aí eu ainda falei para ele, o que você faz no final de semana? Ele falou, eu fico em casa. Falei, procura alguma coisa para fazer, né, de garçom, alguma coisa, arruma uma outra atividade para que você guarde dinheiro. E isso emociona porque ele começou a cortar mato de terreno. Começou a capinar terreno de final de semana. E um dia ele chegou com um carro cheio de coisa em cima e falou, olha, eu fui capinar para comprar o terreno e agora eu deixei de ser porteiro, só estou limpando o terreno, podando árvore. Ele arrumou uma outra profissão. Mas a princípio ele começou a podar a árvore e começou a capinar terreno para limpar para os outros, para juntar dinheiro para participar do projeto. E ele é um dos associados lá de Planalto, que está na primeira área,
que nesse momento deve estar fazendo a infraestrutura lá, né, Alessandro? Que eu não fui mais para Planalto, por conta que lá ficou uma outra pessoa acompanhando com ele. Já vou convidar. Alessandro, eu vou só pedir para quem daí falar, que está no plenário, por gentileza, falar no microfone, porque o pessoal que está assistindo a sessão não consegue ouvir. Tá bom? Entra, e ele é vereador também. E seja bem-vindo a esta casa, tá? E só para finalizar também, quando você faz um loteamento, essa questão de infraestrutura, existe um lote, uma quantidade de lote que fica calcionado na prefeitura. Enquanto não termina a infraestrutura, a prefeitura não libera esses lotes, né? Então, de qualquer forma, tem que sair com toda a infraestrutura. Senão, tem aqueles lotes calcionados que a prefeitura vai fazer leilão deles e vai fazer a infraestrutura, entendeu? Uhum. Construíram essas casas. Então, nós já temos uma coisa. É só para entender como funciona. Porque, pelo que eu estou entendendo, esse lote já está pronto, já está definido, só falta acabar de fechar. Sim. Aqui em Serrana, sim. Esse lote em questão, ele já está pronto. Ah, não tem mais como. Assim, não dá pronto, As pessoas. já não tem mais assim, como alguém entrar nessa associação. Ela vai ter que esperar um outro loteamento. Não, as pessoas podem até participar, porque no decorrer. Porque como que é feito? Por isso que eu falo, são várias reuniões para a pessoa entender. Tem pessoas que no meio do caminho desistem. Ela já pagou, mas ela desiste. Por causa de um problema de saúde, perdeu o emprego, ela desiste. Ou ela muda de cidade. Então ela vai na associação e faz um termo de desistência da compra coletiva da área para fazer o loteamento. O que a associação tem que fazer? Chamar um suplente para colocar no lugar dela. Por quê? Esse suplente vai dar exatamente o que ela pagou, você vai devolver o dinheiro para ela e a pessoa vai ficar no lugar dela. Então, mesmo que você tenha lá as 509 pessoas, já está, nem sei se aqui em Serrana tem alguma desistência, se não tem, o André depois pode falar isso, mas você tem que ter pessoas que também participem, que são suplentes. E que se lá na frente fechou, que nem lá em Planalto, nós tínhamos uma área, aí fechou, consolidou, ninguém saiu. Aí nós pegamos um grupo de pessoas e compramos uma segunda área, né? Então a associação, ela pode não parar, que nem em São Paulo são 32 áreas, então não para, mas lá é uma cidade maior. De repente Serrana chega uma hora que você vai olhar que as pessoas que vêm participar são pessoas que têm interesse de ter um terreno, construir uma casa, alugar, e aí já não faz mais parte do projeto, aí você tem que parar, né? Agora, enquanto tiver pessoas que não têm casa e precisam de uma casa, aí sim a gente vai tentar trabalhar para que elas tenham. Desculpa me alongar. O menino vai falar. Não, só para falar do que você falou de Planalto, a gente está com a primeira área no cartório para registro, já aprovado no Grapuago. Já temos 3 emendas do deputado Marcos Zerbini de 2.050.000, né? Que dá para fazer as galerias e asfalto com guias. E já ganhamos também através do Marcos Zerbini, com a Sabesp, que é quem cuida da água lá, a implantação de água e esgoto. E assim, eu cheguei no meio da reunião, só vim jantar aqui do lado, né, e entrei aqui, Fátima, Lúcia, foi e aí eu vi a pergunta da senhora, assim, um dos critérios, como a gente chega na associação, as pessoas, posso em Planalto, como é uma cidade pequena, eu anunciei na rua, eu estava levando um projeto para lá, fizemos um anúncio na rua, quem tinha interesse em participar de um projeto de loteamento social. Aí fizemos uma primeira reunião, explicou como era o projeto, quem poderia estar participando. Então teve pessoas que foram lá, depois viu que não podia participar, porque são 2 critérios basicamente, né, Humberto, que não pode. É não ter imóvel o salário não tem nível, não ter imóvel próprio. Então a pessoa quem tinha já não foi na segunda reunião, tá? Os critérios que a gente utilizou lá, não sei se é em todos os lugares, né? A gente faz uma inscrição, uma carteirinha de presença,
Aí foi fazendo reuniões. Quando chegou com 6, 7 meses, que a gente viu que tinha algumas pessoas que já estavam preparadas, a gente comprou uma área que deu 218 lotes. Aí tinha mais de 218 pessoas que tinham dinheiro para comprar naquele momento. A gente usou qual critério? De presença. Os 218 que tinham dinheiro, tinha mais presença na reunião, foram contemplados na primeira etapa. E já começamos uma nova etapa para aquelas pessoas. Aí compramos uma segunda área, onde supriu toda a necessidade do município. Então, todos que Informar a população que você estava fazendo isso. Isso. Segundo critério de cadastrar, e fez para saber as pessoas que podiam e que não poderiam contratar. E depois, correto. No caso lá, a gente levou... Pessoal, aqui, só um momento, tá bom? só um momento, pessoal. Aqui pessoal, em Serrana nós estamos fazendo. só um momento, por gentileza. Deixa o amigo ali ele encerrar, aí depois, o Cida, por gentileza, deixa só o Alessandro, né? Ele encerrar a fala dele. Aí quem quiser fazer uso da palavra, pode vir até aqui na frente e fazer uso, tá bom? Por gentileza, vamos seguir uma sequência para que todo mundo possa falar e ouvir, tá bom? Bom, é só assim, obrigado. Só vou encerrar assim. Eu, no meu modo de ver, para o meu município, principalmente, é um projeto, ele não é bom, ele é espetacular. É um projeto que deveria ser exemplo para o governo do Estado de São Paulo inteiro. Muito obrigado a todos. Obrigado, Alessandro, vereador de Planalto. Qual que é a outra moça que pediu para usar a palavra? Paulo, antes dela falar, deixa eu perguntar uma coisa para a Lúcia. Lúcia, Pois não, Edil. Se eu vou me associar, a partir do momento que eu começo a participar das suas reuniões, eu já tenho um X para pagar, é isso? Que eu não entendi? Não, é o que o Norberto explicou. Ah. Né? É o que o Norberto... volta a explicar. Gente, eu posso falar? Pode. Eu vou explicar, porque... Tá pegando? Tá. Porque eu participei dessa reunião. Sim. E o negócio é o seguinte, é o que ela tá perguntando, você também. Então, quem participa dessa reunião é como o André, você sempre falava no começo. Eu sou muito alta. E aí, falava pra gente participar da reunião, pra gente saber. Exatamente como ele falou. Ele falou assim, se você for lá perguntar pros que moram na BR lá, vai saber explicar certinho como foi. Por quê? Porque eles não só participaram do projeto, como eles sabem fazer. É exatamente, quem está na reunião desde o começo, que sabe eu tô desde tudo. o começo, então eu sei. Por isso que eu também consigo te explicar a sua pergunta. Então, assim, você me desculpa que eu tropecei no seu pé, ótimo vereador, veio de chinelo, super humilde, por mim você seria um vereador de Serrana. E agora eu vou te responder. Tá. A sua pergunta foi se tem que começar o projeto Sim. já com dinheiro. Não, Então, a gente projeto ficou- não, associar. Se associar, Isso. a gente ficou um ano eles fazendo a reunião, Fazendo as reuniões. a gente ia, e no início, na primeira reunião, eles já falaram, gente, junta dinheiro para chegar no dia e ter o valor da entrada. Entendi. A gente ficou um ano juntando dinheiro. Pelo menos os que estão primeiro, os que entraram primeiro, sem ser o suplente, ficou um ano juntando dinheiro. Eu fui uma das, e teve várias outras pessoas também. Então, assim, na hora que chegou na época, que foi no agosto do ano passado, a gente teve que dar a entrada, e aí de lá pra cá a gente veio pagando. Então, assim, eles estavam avisando antes pra juntar, não foi na primeira vez que a gente chegou, já teve que pagar Entendi. e tal. Entendeu? Entendi. E aí a gente já vai terminar, Sim. graças a Deus, já no ano que vem. Se Deus Entendi. quiser. E outra, que nem ela não vai na reunião, ela não sabe, ela quer saber desde o começo. Para ela saber desde o começo, ela tem que participar da reunião. Não adianta pegar o dom de andando e querer saber tudo no Sim. dia da Câmara para resolver outro assunto, ela perguntando de outro assunto, que ela nem participou da reunião. Então, assim, e sobre a questão do ônibus, igual ela falou, vai ter ônibus que vai para lá? Gente, você tá vendo que é um bairro afastado, que não tem como ir, não compra, porque eu não vejo ônibus passar no Paranoá, eu não vejo ônibus passar no Maravilha. Então, assim, tem muitos bairros no Santa Luzia, eu não vejo passar. Então, assim, você está comprando um lugar onde tem outros lugares também que o ônibus também não passa. Então, não adianta você querer Exigir. Tira a máscara, você pode tirar. Tira a máscara para você falar. Não adianta querer exigir que o ônibus passe lá no Santa Valentina, sendo que não passa nem nos outros também, que foi pago. Então, Aí. assim, se é igual, um igual ao outro, vai ser igual também. O ônibus não vai passar, não passa em todo lugar.
Tem gente que desce na placa, porque lá no primeiro ponto, por quê? Porque tem que subir lá em cima. Então, assim, não adianta querer exigir que o ônibus passe no Santa Valentina, porque não vai passar, gente. Então, é como eu tô falando, se participa desde o começo, desde antes, e desde o começo, sabe tudo que está acontecendo. E foi divulgado sim, porque teve panfleto, chegaram até mim, entregaram panfleto, a cidade, teve internet, todo mundo saiu divulgando, som, teve tudo. Então, teve assim, não adianta chegar hoje cidade. numa reunião onde vocês estão discutindo sobre uma lei para tipo, adiantar o processo do nosso terreno e querer saber da primeira reunião. Não, você quer saber, quando tiver de novo, você vai e começa desde o começo. Obrigada. Verdade. Mas até Qual lá o seu vai nome, ter amigo? ônibus urbano, né? Pessoal, só um momento, só um minuto. Qual é o seu nome? Eu sou Alexandre, eu venho aqui como presente, né? Voltando mais, né, a questão da lei complementar que está sendo colocada aqui, né? A gente está vendo que não resta muito espaço para que ela seja questionada, né? A discussão tá fora do que está sendo colocado na letra da lei complementar, né? Porque eu acho que a casa aqui legislativa em Serrana não deve ter dúvida nenhuma em avançar na questão da habitação social no país, né? Existe, há muito tempo, né, existiu no Brasil, desde que o Brasil procurou evoluir nos anos 40, anos 50, anos 60, né, programas de habitação social, programa para os trabalhadores, né, os institutos de pensão e aposentadoria que faziam esses programas, os né, para quem trabalhava no comércio, para quem trabalhava na indústria, né. Depois a história foi seguindo através do regime militar que se instalou no Brasil, e nos anos 80 a coisa voltou, essa questão habitacional voltou com bastante força. Não é à toa que o assessor ele mencionou o ano de 1984, né? Então essa lei que está sendo votada, está sendo discutida aqui, a lei complementar, né, municipal, ela é muito feliz. Eu queria parabenizar a vontade política de fazê-la, e até fico ao ler, né, o conteúdo da lei, fico até surpreso disso ter que ser feito ainda, né? Mesmo diante de ter uma história no Brasil, né, de um desafio, né, de habitação social que o país tem, né? Nós temos aqui a relação com o Estado de São Paulo. Então o Estado de São Paulo, né, através da Casa Legislativa Estadual, né, está junto, né, está nesse processo, com os representantes populares. Então não tem porquê o município de Serrana ir na contramão de tanta força, inclusive da lei, né? Eu gostaria de mencionar a Lei 10.257, o Estatuto da Cidade, em seu artigo 2º. Né? A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana mediante as seguintes diretrizes gerais: garantia do direito às cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, né, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana e ao transporte de serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. Então, às vezes a gente quer tudo pronto, né? Quer aquela casa acabada, quer aquele palácio já construído. Mas a gente tem que entender que a política, a sociedade, ela funciona por processos, são etapas, né? Então, o que está se fundando aqui é a semente de um direito à moradia, né, à população serranense. E depois é luta. As conquistas sociais são sempre lutas, né? Nessa sociedade que a gente vive, são sempre a base de luta. Não vem nada de graça. E os políticos que representam realmente o povo, eles têm que lutar contra essas forças, digamos, conservadoras, né? Então nós temos que progredir. Aqui nessa lei complementar, uma lei que viabiliza o direito à moradia também, mencionado na Constituição Federal de 88, em seu artigo 6º, né? Então,
a casa pode ficar tranquila em avançar nesse processo, é nobre e responsável, justo e necessário. Obrigada. Ele é mais alto, eu sou baixinha. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou Luciana, assim, eu estou pelo projeto do Lotes Urbanizados, mas assim, às vezes o pessoal de Serrana me conhece, porque eu sou da direção regional da Secretaria do MST, né? E assim, tudo começou ali. Por quê? A gente faz luta aqui no acampamento, né? De Serrana, alguns já devem conhecer o acampamento Alexandra Kolontai. E há 11 anos a gente faz essa luta, né, pelas terras, e qualquer um sabe como que está o processo dessas terras aí, a nossa luta diária do MST. Em 2016 conheci a Lúcia Poiares, né, porque a gente sempre vem em Serrana para buscar melhorias para dentro do acampamento. E nessas idas e voltas conheci a Lúcia, que tem nos ajudado bastante. Mas quando foi em 2019, igual a moça falou, foi divulgado, né, ela levou para dentro do nosso acampamento, né, essa questão dos lotes urbanizados. Bom, aí já fazendo parte de um movimento de luta, que você vai e volta, reintegração, aí põe e tira. Falei, nossa, vamos entrar no projeto. Hoje a gente tem, acho que 12 pessoas do nosso acampamento dentro do projeto. Mas, igual o pessoal fala, a gente só consegue fazer alguma coisa se a gente lutar. Essa lei, ela vai vir para ajudar nossa população carente. Eu falo nossa, porque eu também sou uma pessoa carente. Porque a pessoa carente não é aquela que veste, né, roupa rasgada, né, anda descalço, não. Pessoa carente é toda a população que quer ter uma moradia e não consegue. Eu tentei várias vezes na CDHU, né, pegar uma casa, não consegui, né. Não sei o porquê, mas também não consegui. E através desse projeto eu falei, bom, no começo a gente fica meio desconfiado, porque você já fazendo uma luta há anos dentro de um acampamento e não tem êxito, né? Falei, eu vou entrar junto com o projeto, vou ver. Fui pesquisar, né, o projeto de lotes urbanizados, saber quem que era o deputado Marcos Zerbini, o projeto dele, de onde veio, de onde começou. E entrei dentro do projeto, né, e hoje eu estou como secretária do projeto, né. E todas as reuniões que a gente faz a relatoria, faz as atas, eu tenho tudo anexado, né, todas as atas da nossa reunião. Por quê? Porque se eles mentirem, eles vão estar mentindo para mim também. E eu não vou aceitar nem para mim, nem para as pessoas que estão com a gente. Porque você fazer um projeto social, eu acho que você tem que ter muito humanismo. Porque as pessoas, assim, eu quero que vocês, como podem, né, mudar a lei, que vocês pudessem olhar para a nossa população. Porque a gente sabe que, se vocês não quiserem, né, fazer parte desse projeto com a gente, uma canetada de vocês é muito fácil. Mas vamos ver para o lado humano, gente. Esse projeto, até estava comentando com a Lúcia, esse projeto vai ser bom, sabe até, para aqueles predinhos que a gente tem lá na entrada. Você entra dentro de Serrana, uma cidade bonita, com aquela esplêndida Serrana, assim, você vê aqueles predinhos, tudo caindo. E a população, gente, a população ela fica muito esgarnecida, porque a gente depende do legislativo, do executivo, né, para poder fazer alguma coisa. E esses lotes urbanizados, eu vou te falar para você, veio a calhar num sonho para mim, né, e para o meu filho, que hoje tem 22 anos, e que através desse projeto largou o serviço que ele ganhava, R$ 1.200, para trabalhar por conta própria, para poder pagar o terreno dele. Então, assim, eu fico agradecida, gratidão a Deus. Por quê? A Deus. Porque Deus, ele coloca pessoas, né, para trabalhar para você de uma forma que você não acredita. Se hoje eu estou dentro desse projeto, estou aqui falando aqui, porque eu também não tenho hábito, né, de falar, é porque a gente sabe que é uma chance que nossa população carente tem, né, de poder ter sua casa própria.
Eu sonho todos os dias. Eu tive que sair do acampamento, mas eu morei dentro do acampamento, como muitos moram lá dentro. Tomando sol, chuva, debaixo de lona. Porque a gente paga aluguel. E para nós é sofrido demais. Hoje eu estou aqui porque, de repente, para você ver, eu estou vindo lá de Ribeirão Preto, eu venho aqui, vou para todos os lugares, para um projeto social. A gente busca a causa das pessoas carentes. Então, eu gostaria que vocês que tivessem a oportunidade, né, de pensar um pouco, de refletir, junto com os companheiros de vocês que têm o poder de poder ajudar as pessoas, pudessem fazer isso. Porque eu posso ajudar alguém. Se eu quiser, eu posso pegar uma cesta básica e levar para alguém. Mas vocês estão aí e estão podendo fazer sonhos, criar sonhos de pessoas, mais de 509 famílias e, além disso, também. Então, assim, queria exatamente falar sobre isso, porque hoje eu fico com dó da minha filha, que comprou uma casa no Cristo Redentor, e a gente, em reunião de família, fala, 30 anos, cara. Você tem 26 anos, daqui 30 anos, você tem quase 60 anos. Você vai morrer, de repente nem vai conseguir pagar a sua casa. E meu filho está com 22 anos, daqui 2 anos, daqui 1 ano e pouquinho, ele acaba de pagar o terreno. Ele pode se endividar aí, com 5 anos, e fazer uma casinha dele, e ficar tranquilo. Enquanto isso, eu vou ter que, como mãe, eu vou ter que me preocupar com a minha filha durante esses 30 anos para pagar uma casa. E que todo mundo sabe que não é murada, já está caindo aos pedaços lá, no Cristo Redentor. Vocês for lá ver a praticidade da casa e falam, meu Deus, o que é isso? Eu prefiro morar no barraco de lona. Porque pelo menos eu sei que eu não estou pagando nada lá. Agora, você pagar uma coisa que você não vai usufruir. E era isso, gente, que eu queria falar, para que vocês pudessem olhar para a gente. Tem o senhor Antônio, o senhor quer fazer uso da palavra, senhor Antônio? Faz tempo que ele levantou a mão. Eu acho que já foi tudo muito bem discutido e eu quero só fazer uma complementação que deve ser bem sentida. Antes do senhor Antônio falar, senhor Antônio, só um minutinho. É que eu falei no início, né? Quando eu cheguei aqui, eu tinha esse sonho de ter meu espaço. Então, é por isso que eu estou apoiando a Lúcia, apoiando esse projeto, ainda mais agora que a gente ouviu o pessoal que está aganjado, que há muito tempo, está por dentro, deixou bem esclarecido. Então, eu acredito que os nobres vereadores que não vieram aqui hoje, eu acredito que eles vão sim empenhar nesse trabalho, porque isso é importante. E não só para essa associação que está começando aqui hoje, mas que venha outras, né? Que tem muita gente ainda que não está enquadrado, que também está vivendo a mesma polêmica porque é muito grande as pessoas que ainda não têm sua morada. Não é só essas 509 pessoas, que encerrando, acredito que tem muito mais do que isso ainda, precisando de enquadrar em outra associação que poderão vir no futuro. Você pode ter certeza que a gente está aqui para olhar para o lado de vocês. Tá bom? O Jarbas fez uma colocação importante e eu quero dizer uma outra complementando a sua situação, porque hoje o povo está todo precisando de moradia. Todo mundo precisa de morar. E muitas vezes a gente compra realmente um imóvel pagando caros, entendeu? E não tem nem um pouquinho do benefício que a gente merece por aquele lote. Haja visto uma luta que eu, você e a Lúcia Paz estamos entrando para poder resolver uma área confortável para a gente lá na questão de logística. Eu acredito que nos lotes urbanizados aqui propostos, fica dentro de uma logística bem aprimorada e quando há um interesse, agora eu vou fazer um pouco de demagogia, que é importante, mas veja bem, quando há um interesse do legislativo para poder trabalhar em busca dessa aceitação, fica tudo mais fácil a conscientização final. Porque os lotes são fáceis, você compra o lote, constrói alguma coisa ali nisso. E outra coisa que eu queria que me esclarecessem, isso aí eu preciso de fazer a pergunta, Lúcia, porque quando se começa a pagar? Porque as reuniões vão ser mensais. A gente vai acompanhando as reuniões de acordo com a evolução dos momentos. Do momento em que se compra o lote, quando é que se começa a pagar?
Essa é a primeira pergunta. Quanto ao valor da entrada, essas coisas aí, é como o Norberto falou, eu concordo. Vai juntando dinheiro, vai guardando até ter. Mas a partir de quando que se começa a comprar o terreno? Quando é essa autorização para se começar a pagar o terreno? Eu acho que a minha pergunta fica nessa abrangência. Né? O mais, meus caros vereadores, eu acho que eu também tenho que agradecer, porque eu conheço a luta dessa menina aí desde 1996, primeiro mês do ano do Paturi, né? E a gente vem trabalhando aqui, acreditando nesse trabalho. E eu acredito que essa Igreja Casa hoje tem potencial de alta responsabilidade. Tá? Muito obrigado. Deixa eu só responder a pergunta do senhor Antônio e gostaria de fazer uma colocação depois também. Como foi dito aqui, pelo Norberto, pelos associados que deram testemunho, pelo Alessandro, é todo um processo de reunião. Nesse processo de reuniões vai acontecendo, a gente vai explicando o projeto, vamos procurar uma gleba de terras, vamos visitar essa gleba de terras, vamos ver onde ela é, para todo mundo saber a localização, saber as características do terreno. Escolheram aquela gleba de terras. Vamos consultar os órgãos responsáveis, saber se é possível fazer um loteamento ali. Nesse caso, aqui o loteamento já estava aprovado, mas mesmo assim fizemos uma pré-consulta para saber se estava tudo ok mesmo. Estava ok, pode fazer o loteamento. Vamos negociar com os donos da terra o valor e a forma de pagamento. Os donos da terra passam a proposta, essa proposta é discutida em assembleia, os associados, que são a associação, em assembleia decidem se prossegue a negociação ou não. Sim. Os associados dando ok, prosseguindo a negociação, fechando o negócio, realizando a compra, a partir do momento que assina o contrato, vai estar estipulado no contrato de compra e venda da área a data do pagamento da primeira parcela. Então, só então, depois de assinado o contrato de compra e venda da gleba de terras, é que os associados são convocados para realizar o pagamento da primeira parcela da compra da terra. Então, o momento do pagamento começa após a assinatura do contrato com o dono da terra. Normalmente, aqui, salvo engano, nós assinamos em 1 mês e 30 dias depois foi dada a entrada. Então, os associados foram chamados, receberam o número da conta da associação, realizaram um depósito referente ao equivalente à entrada. Né? E qual que é o valor da entrada? O valor da entrada é exatamente o valor que é negociado com o dono da terra. Se o dono da terra pede 20% à vista e o restante em 24 vezes, vai ser assim que os associados vão pagar também. Vai ser 20% do valor total. Em qual parcela? Qual é a parcela que vocês estão pagando já? É 11, né? É a 11, né? É 11, né? Então, no valor de 400 e pouquinho, né? Que vocês depositam, né? Então, é dessa forma, na verdade. O pagamento só é feito, só é recebido qualquer valor, a associação só recebe 1 centavo do associado após a assinatura do contrato. Até porque antes não teria como receber, porque não estava realizada a compra. Então, o momento do pagamento é esse. Uma colocação que eu gostaria de fazer aqui, novamente, desde o começo, como eu disse, eu dei parabéns, parabenizei os vereadores, o jurídico pela lei, e o que ficou bem demonstrado é que a lei está extremamente redonda, está extremamente eficaz. Tudo que foi levantado aqui, a lei respondeu. Foi levantada a questão, mas vai ficar muito tempo sem infraestrutura? A lei estipula um prazo máximo que as associações têm para fazer infraestrutura. A lei estipula quais tipos de associações podem fazer isso, que são as associações que não visam lucro, que não dividem lucro entre os sócios. Então, isso também acaba barrando aquela questão que eu também já falei, de algum aproveitador querer forjar uma associação para ter lucro. Aqui também respondeu até a pergunta da senhora sobre, mas e a localidade, a infraestrutura da área, a locomoção, que o artigo 6º ele especifica que só pode ser feito esse tipo de empreendimento nas EIs. As EIs que já foi feito um estudo antes pela prefeitura para saber quais são as zonas especiais de interesse social. Então, já é um local específico para esse tipo de empreendimento. Então, tudo que foi colocado aqui está respondido pela lei. E isso é um ótimo sinal. Isso é um sinal que dá garantia para todo mundo, para toda a população e para todos os vereadores poderem
analisar e votarem da forma como acharem melhor. Doutor, só para o senhor concluir, para todos aqui participantes não esquecer, que nós, desde o primeiro momento, quando nós viemos com esse trabalho lindo, maravilhoso, nós chegou até o promotor público. Está aqui o doutor que participou, está o doutor Ivan, né? Então, assim, foi uma equipe de pessoas até o promotor de justiça. Então, assim, cada 3 meses, a entidade leva a documentação para ele está a par de tudo, né, doutor? Sim, E nós também levou uma ação também. Porque pessoas aqui nessa cidade não faz moradia, mas vai lá detonar. Vem aqui fazer o que nós faz. Não fica detonando. Agora, é fácil, às vezes, falar, a vereadora, ela fez isso. Não, eu sempre trabalhei. Nós não brinca com sonho, nós realiza sonho. Eu gostaria só de fazer uma pergunta para o doutor, a questão da infraestrutura. Suponhamos que esse vai ser entregue, está todo mundo lá, já construiu suas casas, fizeram a parte da infraestrutura, o asfalto, tudo. Daqui 15, 20 anos, tem que fazer o recapeamento em algumas ruas, alguma parte que veio a detonar, destruir. Esse asfalto é feito pela associação, talvez o nosso advogado também pode responder, ou é feito pela prefeitura? Pode falar. Ô Jarbas, depois que terminou a infraestrutura, aí é feita a entrega dessa área para o município, né? Então a responsabilidade passa a ser do município, como qualquer outra área pública, né? Com relação à pavimentação. Então, até a entrega, a responsabilidade é da entidade promotora do empreendimento. Então, cabe a nós também fiscalizar o asfalto, tudo aí, se está de acordo com as normas municipais, é isso? Sim, correto. Esse assunto ele vai ter que seguir o plano diretor, de acordo com o que o plano diretor prevê. Se for de responsabilidade da associação ou do empreendimento, se for de... Eu não me recordo agora qual que é o tempo que fica sob responsabilidade do empreendimento, da manutenção, tanto de galerias, quanto em relação à rede de água, esgoto e asfalto. Mas eu creio que hoje, pelo plano diretor nosso, gira em torno de 2 a 3 anos, não passa disso. Era outro ponto que, de repente, a gente, em um futuro, poderia fazer uma revisão, até mesmo para estar forçando a entidade, a associação, ou mesmo quem aderir e fazer um loteamento com interesse de fins lucrativos, a estar fazendo um asfalto de qualidade, porque hoje a gente sabe que existe várias artimanhas aí, para ir lá, faz um asfalto de péssima qualidade, aguenta aí 2, 3 anos e depois recai tudo sobre o poder público que está dando a manutenção. Então a gente sabe que é bem complicado isso. Eu estou procurando informar, porque a gente tem que depois fazer essa fiscalização lá, para que esse loteamento tenha um trabalho de boa qualidade, né? Exatamente. Só uma complementação antes do senhor Antônio perguntar. A questão da infraestrutura, como é um loteamento de interesse social, e como foi dito aqui, existe o programa ProLurb, Projeto de Lotes Urbanizados do Estado de São Paulo, que é através desse projeto, desse programa, que nós vamos buscar verbas junto ao governo. É através desse programa que o deputado já encaminhou uma emenda para cá. E como que essa emenda é feita? Ela não vai para a associação, ela vai vir aqui para a prefeitura. Quem vai licitar a obra, quem vai contratar a empresa é a prefeitura. Então a fiscalização já vai ser feita automaticamente, vereador, porque vocês que vão tomar conta de todo o processo da licitação da obra. É óbvio que a obrigação é do loteador. Independente de loteamento de interesse social ou não, a infraestrutura é obrigação dos loteadores. No nosso caso, quem está fazendo loteamento somos nós, a associação. Se porventura não vier verba, mas a verba já está até destinada, aí a associação teria que contratar por conta própria uma empresa e teria que realizar as obras. Mas buscando a verba no Estado, vindo as emendas, como já tem uma emenda de 1.800.000 encaminhada, quem vai fazer a licitação, quem vai fazer a contratação é a Prefeitura Municipal. Agora a pergunta fica para a Lúcia. Só um minutinho, São Antônio. Pois não. A pergunta fica para a Lúcia. Essa verba de 1.800.000, ela
é o suficiente para fazer toda a infraestrutura, Lúcia, ou tem que buscar Não, mais ainda? ela vem por partes, né, doutor? É. Ela Na vem por realidade, partes. pelo levantamento que foi feito, eu acho que o André poderia falar até com mais. Eu chama acho que É água e seria esgoto, é. parcial, seria água e esgoto, né? É. Aí depois teria pavimentação, Então, questão pra de asfalto ainda não reservatório. vieram. Oi? Ainda tem que correr atrás ainda para Tem sim. O que existe é um compromisso do governo do estado em encaminhar, que o governo já está sabendo desse projeto, tanto é que já destinou 1.800.000. E também, como os associados que lembraram, eles estão pagando a 11ª parcela, eles vão pagar por mais um ano. Então, de fato, na verdade, a gente está adiantando um processo que poderia começar quando vocês terminarem de pagar a gleba de terras. A nossa ideia é conseguir que a infraestrutura inteira esteja pronta antes deles terminarem o pagamento, para que eles já possam ocupar cada um o seu terreno, porque também é outra questão, se a infraestrutura não estiver completa, ninguém pode não pode morar na área. Até pode construir pela lei federal, mas não pode ocupar a área. A pergunta que o Jarbas fez, André, você pode fazer, Jarbas, ele responde ali. André, sobre o valor da emenda, daria para fazer qual etapa da infraestrutura? Pode responder. Essa primeira parte... Tá certo. Essa primeira parte é 1.800.000 é para fazer a água de esgoto, a água fluvial e a água potável. E aí depois vai vir a segunda etapa, que é para fazer a guia e a pavimentação asfáltica. E por último, a iluminação pública, a caixa d'água e a estação elevatória de esgoto. Entendi. São três etapas. Mas nós ainda está atrás de verba, viu? Quem puder arrumar. Totaliza 6 milhões, no total totaliza 6 milhões. É garantido já. Essa preocupação do Jarbas, essa pergunta é importante, porque no município de Serrana já houve outros problemas, né, Jarbas? De loteamentos que não tinha escoamento de água pluvial e acabava depreciando a pavimentação. Então, assim, como já teve problemas, por isso essa preocupação do Jarbas é importante. E outra coisa também, para deixar o próprio pessoal que vai fazer parte dessa associação esclarecido, né? Sim. Esclarecido que ele ainda não está 100% essa parte aí da infraestrutura. Eu sempre volto nessa questão, porque o projeto de lei, ele não é específico para um empreendimento, né? Na realidade, ele vai facilitar para qualquer outra entidade que venha fazer. Então, a abrangência dela não vai... pode ser aproveitado para os lotes urbanizados, né? Mas também para outras entidades que queiram participar. Então, é uma lei que não é específica para isso. Ela é aberta, né? Ela é aberta. Ela é aberta. É mais abrangente. Na verdade, o que eu queria completar, e eu peço permissão, senão agora mesmo eu comecei a gritar aqui, ninguém me ouve, é necessário dizer o seguinte: a associação ela é uma intermediária dos interesses daquele povo. Então, essas verbas que agem, a associação começa a fazer um trabalho logístico em cima dessa aceitação do público para poder consolidar o trabalho. Era isso que eu queria colocar, porque uma outra coisa interessante. A atuação da associação tem um princípio, tem um meio, tem um fim. O fim é na entrega. No momento que entregou, aquilo passa a ser uma propriedade total do munícipe que adquiriu os lotes e do poder público executivo, ou seja, da prefeitura. Era isso que eu queria completar para o pessoal entender, porque às vezes o pessoal pensa, não, mas a associação tem que acompanhar a obra para sempre. Não, ela termina que nem quando você compra um carro. Você compra um carro, negociou, deu a partida no carro, o carro é teu. Só completar isso que o senhor Antônio falou, que é a parte que a associação fica responsável ainda depois da entrega durante 2 anos, é a parte de ambiental. Hoje nós já fez o plantio em janeiro de 791 mudas e acompanha todo mês esse plantio, como que se conta. Se alguma planta morreu, para fazer a substituição e assim por diante. E mesmo a gente entregando o loteamento, durante 2 anos é de nossa responsabilidade acompanhar essa parte. E como a Gabriela falou,
todo esse trabalho que a gente faz, tem um grupo no WhatsApp, tudo é postado nesse grupo, e eles acompanham todo o processo que a gente está fazendo durante os anos. Deixa eu só... Obrigado. Só é que a gente estamos para marcar uma reunião presencial aqui em Serrana, porque aqui pode, né? Assim, aqui está todo mundo vacinado, então... Porque o nosso trabalho é reunião presencial, todo mês uma reunião com os associados. E com essa pandemia a gente acabou fazendo muitas lives, né? Até para deixar os associados todo mês sabendo o que estava acontecendo. E aqui, como todo mundo foi vacinado, nós fizemos umas lives um final de semana atrás, e aqui em Serrana ficamos de fazer presencial. E a gente gostaria que no dia que nós fizer presencial, que vocês participem da reunião, até estou já de antemão convidando a todos, né? Para vocês participar, até para vocês também pegar o pedal do negócio, ver como é que funciona, legal. O que a nossa associada falou aqui, né? Porque é muito importante até que as pessoas também do projeto vejam vocês lá e saibam que vocês estão apoiando, ajudando, né? É isso, né? Só para complementar também mais uma coisa, o doutor Ivan destacou bem, essa lei, a gente está falando muito do projeto que já existe, mas ela visa regulamentar futuros projetos também, e isso traz segurança jurídica para a cidade. É importante, porque alguém pode estar imaginando, mas como eles estão discutindo uma lei agora, se o projeto já está há mais de um ano na cidade de Serrana? Não existe nenhuma proibição das pessoas se reunirem, se associarem para qualquer fim lícito. E fazer loteamento é um fim lícito. Então, a gente não depende dessa lei para fazer um loteamento através da associação. Só que essa lei regulamenta para que ninguém se aproveite, para que ninguém extrapole, para ela criar parâmetros. Ela é uma lei, na verdade, que não traz nenhuma obrigação para ninguém. Ela traz autorizações e parâmetros a serem seguidos. E tudo, óbvio, vai passar sempre pelo crivo do poder público. Todos os benefícios que essa lei está concedendo sempre está sujeita aqui à análise do poder público. Então, vai ser algo que, se alguém vier pleitear, vai ter que ser feita uma análise do caso concreto de caso a caso. Porque, de novo, qualquer um pode se associar para qualquer fim lícito. É natural os milionários se associarem para contratar um jatinho para poder viajar, para poder se deslocar. É que não é tão comum as pessoas pobres, os mais pobres, se associarem para fazer um loteamento, mas é lícito isso. E é o caminho, é uma solução. E trazer uma regulamentação jurídica para isso é um avanço para a cidade. Então, eu acho que é por isso que desde o começo estou parabenizando aqui. O Alessandro já não está mais aqui, mas eles tiveram essa lei também em Planalto. Está aqui o Alessandro? E também foi um grande avanço para a cidade isso daí. Porque traz uma segurança jurídica. Porque assim como a Lúcia falou que nós fomos conversar com o Ministério Público e depois ela recebeu uma denúncia, quando ela recebeu a denúncia, o promotor que nós fomos conversar, ele tinha saído da cidade. Nós chegamos, nós viemos conversar, mostramos para ele. O promotor falou, não, então tudo bem, que se eu receber a denúncia, tenho que seguir. Vocês, vereadores, também vão ser questionados sobre o projeto que vocês estão fazendo. Então, essa lei traz uma segurança jurídica para vocês. Traz uma segurança jurídica para o Legislativo e para o Executivo. Porque regulamenta como que as associações podem fazer isso. Como podem fazer esse projeto. E ela não implica, não traz obrigação nenhuma, não onera o Poder Executivo em nada, apenas os protege no fim das contas. Então, novamente, eu estou só parabenizando porque a lei está muito completa de verdade aqui. E tanto é que, como eu falei, tudo que foi questionado teve resposta. Até as perguntas, fugi um pouco, começou a perguntar sobre a história da associação, como funciona, ela é importante para esse tema. Porque se vocês estão criando uma lei que autoriza as associações a fazerem loteamento, vocês têm que saber como as associações funcionam. Até para quando a próxima associação vir aqui bater na porta de vocês e falar, eu estou fazendo loteamento, mas espera aí, como vocês fazem? Vocês fazem reunião? Vocês estão... uma coisa simples, a divulgação. Como foi feito? Foi feito panfleto. A própria Lúcia foi panfletar, foi no boca a boca, foi postagem na internet. Se fosse uma imobiliária, como faria? Colocaria propaganda, pagaria. A gente não faz nada comercial, é associativo. E sempre de portas abertas, como o Norberto já convidou, como sempre estiveram. Todos estão convidados para as próximas reuniões e para todas as reuniões. E é uma honra a gente contar com a presença, porque a gente quer força. E a gente só consegue força unindo o povo e os representantes do povo. Então, já até me alonguei novamente,
Mas era para complementar o que o doutor Ivan falou. Nós falamos muito de um caso específico, mas essa lei ela regulamenta e traz segurança para todos os casos que possam vir a chegar até a prefeitura aqui de Serrana. Ó, só para concluir também, eu vejo assim, quem mora aqui em Serrana como nós, mora 50, 60 anos, né? Nada, vamos pôr aí quase 30 anos que construiu o conjunto habitacional aqui em Serrana. Quem mora aqui sabe. Quantos anos, gente? Quase. Tá. Aí quem fez casa depois dos 32? Quem que veio? Foi, acho que o Paturi, né? Paturi ou Sidão. Ó, quantos anos. Aí, depois de todos esses anos, aí veio uma associação de moradores e construiu 122 moradias de interesse social, que todos vocês, vereadores, já visitou lá. É um projeto exemplo que tem aquecedor solar, as suas casinhas com piso, com o seu azulejinho, o banheiro adaptado na questão especial. Então, assim, e as famílias pagam 80, 70, 100. E aí? É uma associação. E lá vai a São Bento. A vereadora foi lá, conversou na São Bento e nós trouxemos o ônibus. É isso que eu vou fazer lá na Santa Valentina para vocês. Que se eu estiver viva, porque a gente não sabe nem daqui a um minuto, se eu estiver viva, vereador ou não, que a gente não sabe também, vou estar lá brigando com vocês, para que a gente leve o transporte, porque essa cidade precisa de transporte, qual nós não temos. Então, é complicado, né? E eu quero assim, já está 4 anos as famílias morando lá na Morada do Sol, agora mais 509, se Deus quiser, está na mão de vocês, vereador. É vocês que vão fazer justiça. Não é para a Lúcia Poiares, não. Eu tenho a minha casinha lá, ela é da Caixa Federal, paguei com maior orgulho, não vou levar para o cemitério. Onde eu puder brigar, continuar lutando pelo povo, eu estou à disposição. Se vocês falassem, você teve medo quando você chegou no promotor? Não, porque o promotor é um cidadão como eu, como o Paulo, e ele fez várias perguntas para nós, né, doutor? Então, assim, a gente foi respondendo, levamos um mapa das 509 famílias, pegamos o contrato que foi assinado por todos os irmãos, 7 milhões e levamos para o promotor. Pegamos para o promotor, o doutor Ivan está aí, as famílias que todos iam pagar 15.500. Então, assim, a gente não está aqui para pegar 1 centavo de ninguém. Eu tenho um salário que eu ganho aqui nessa casa por justiça. É um salário que eu vivo e louvo e glorifico. Então, eu estou aqui para trabalhar. Não estou aqui para fazer picuinha. E quero, assim, que toda essa casa, na próxima sessão, pensa no nosso povo que aí está, que hoje não pôde estar todo mundo presente, mas está aqui a maioria deles lutando para a sua moradia, né? Então, eu estava com você quando você for, nós fomos lá no São Bento, pediu o ônibus. Sim, o senhor lembra, levei o povo da Morada do Sol, né? Então, é assim, vai ser a Santa Valentina, tá? Estou à disposição, e vamos continuar a luta, né? A luta, a vida é cheia de luta, né? E a gente vai daí para te ajudar, Lu, se Deus quiser. Se Deus... obrigada. Com certeza. Obrigada. Pessoal, tem mais algum interessado em estar discutindo? Ninguém? Eu, mais uma vez, só quero agradecer, e no começo acabei não falando, né? O Zerbini, ele viria na audiência, tinha até falado para a Lúcia que assim que marcasse para acertar que ele viria, mas infelizmente hoje, né, ele não pôde vir por causa de outros compromissos que ele já tinha lá em São Paulo, né? Embora a Lúcia avisou a gente, acho que quinta-feira, né? Foi. Então ele pediu para que eu e o Júnior viesse, né, e na medida do possível esclarecesse alguma coisa. Mas deixou um grande abraço para vocês,
Da mesma forma que o Júnior falou da lei, ele tem conhecimento da lei, porque a Lúcia nos passou e eu mandei para ele leu, e é justamente esse sentimento que a gente tem. A lei de vocês aqui dá um embasamento jurídico para quem quer fazer a coisa certa vir aqui e fazer, né? Vocês estão eliminando aquelas pessoas, né? Essa lei sendo aprovada, vocês vão estar eliminando aqueles aventureiros que vêm fazer a coisa de qualquer jeito para depois largar. Isso vem acontecendo com o tempo em várias cidades, né? Não é só uma coisa que aconteceu em Serrana, na cidade que eu moro também, teve muito loteamento que foram feitos e largaram a Deus dará. Depois a prefeitura que se virou para fazer as coisas, né? Nossa. Mas com o tempo, o Estatuto das Cidades, que foi primeiro, né, foi regulamentando os planos diretor das cidades, e aqui em Serrana, além do plano diretor, vocês estão de parabéns porque vocês fizeram uma lei que o próprio Zerbini falou, olha, leve os meus parabéns para o pessoal lá que sentou, discutiu essa lei da Câmara, da Prefeitura, porque a lei está bem, como o Júnior falou, né, redonda, né, uma lei redonda que aquele que queira fazer e fazer bem feito e fazer certo, não só a associação, como os próprios loteadores mesmo, as próprias empreendedores imobiliárias, vão ter que se embasar nessa lei municipal. Porque é o tripé. Primeiro você tem a lei federal, que regulamenta e joga alguma coisa no Estado, que aí tem o GRAPOAB lá, que também tem sua legislação que você tem que seguir para fazer o parcelamento do solo. E o terceiro é o município, que tem as suas leis e você tem que, primeiro, observar a lei do município, fazer o projeto, a prefeitura aprova e você vai para o Estado, e aí o GRAPOAB vai ver se você está atendendo toda a legislação federal e a municipal, né? E aqui vocês têm uma lei agora que vai fazer com que a pessoa que faça um loteamento vai no caminho bem correto, né? E por isso ele também quis deixar os parabéns para vocês. E, né, não sei se eu e o Júnior pôde estar aqui atendendo a expectativa de vocês, como citaria o próprio Zerbini, que aí eu tenho certeza que eles atenderiam muito melhor. Mas vocês estão convidados mesmo para as reuniões, para a próxima, que nós vamos ter presencial, e as próximas, até para vocês conhecer ele pessoalmente, a dona Cleusa também, né? Então, é um convite para vocês. Ô Norberto, só para essa luta, né, Marisa? Cadê? Acho que é só a Marisa. Sabe que faz um ano, né, Marisa, que essa lei está aqui, lá nas comissões, para chegar hoje nesse objetivo. Então, faz exatamente assim, um ano. Então, temos que terminar logo para vir outros projetos, outras coisas, né? Vamos fazer. Já que é para fazer para os mais carentes, mais necessitados, então vamos fazer logo e acabar com isso, porque um ano é muita coisa. Já está um ano nas comissões. Agora, né? Mas já que é para fazer, vocês estão fazendo bem feito. Graças a Deus. Graças a Foi Deus, um ano, né? mas foi um ano para fazer bem feito. Pelo menos valeu a pena, né? Mais alguém? Não havendo mais interesse... Sobre a nossa ata, né? Porque a gente desde o começo fez essa ata, né, até a última reunião. O pessoal vê que realmente foi divulgado, foi feito, assim, todo um parâmetro do começo, a gente está acompanhando desde o começo até agora. Então, se alguém quiser alguma coisa... Olha lá, ela escreveu tudo o que aconteceu ali, ó. Nossa secretária. Não havendo mais interesse em discutir o projeto de lei complementar, declara encerrada a presente audiência pública. Obrigada, gente. Obrigada.